Olá, estamos começando o Lumencast, o podcast que quer levar gestão, conhecimento e inovação para você. Seja bem-vindo a esse nosso episódio, seja bem-vinda Ana Amélia, Juliane, muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. E hoje tá legal, né? Hoje o desafio vai ser grande para nós dois, não vai não? Nossa, hoje o nosso desafio... Olá, pessoal. O nosso desafio é falar sobre essa grande comunicadora que a gente tem a felicidade, a satisfação de estar trabalhando conosco nesse projeto do Lumencast. No episódio anterior, nós falamos um pouquinho sobre a nossa experiência e hoje o nosso episódio é todo dedicado a ela. Para nós sabermos, né, nós, o pessoal que nos acompanha, saber um pouquinho mais sobre quem é essa tal de Juliane Guzoni. Essa voz que entra na nossa vida, né? Tantos anos entrando, falando com a gente. E olha que privilégio ela estar aqui na nossa frente e vai falar um pouquinho sobre a carreira dela. Mestre em comunicação, exatamente. 28 anos, é isso? 28 anos de jornalismo. 28 anos. 30 de jornalismo, 28 de TV. 28 de TV, mais de 50 mil entrevistas. Muitas vezes a gente almoçou, a gente jantou com as histórias dela e eu sempre... As suas histórias, né? E eu sempre disse que você tem a capacidade de contar algo como poucos. Então, hoje eu quero ouvir, a gente quer ouvir, quem está em casa, quem está assistindo a gente pelos aplicativos, quer saber um pouco de onde vem essa inspiração. Já vamos começar por aí. Eu só quero, antes de você falar da inspiração, que isso é verdade que ele falou. Muitas vezes em casa, assistindo as suas reportagens, a gente comentava, nossa, como a Juliane Guzoni sabe contar uma história. Como ela envolve a gente que está assistindo, o telespectador, naquilo que ela está contando. Então, realmente, nós somos admiradores do seu trabalho. Gente, muito obrigada. Eu estou aqui até, já estou com frio na barriga, porque... Gente, quanto carinho. Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de estar com vocês. É uma honra, é um privilégio, né? A gente ter pessoas assim, queridas, amigos, um casal, que para mim é hoje uma referência, né, de parceria, de retidão. Então, tenho certeza que é uma alegria gigantesca estar aqui com vocês. Ô Ju, e como começa? Da onde vem essa paixão pelo jornalismo, paixão pela comunicação? Quando você era criança, vamos começar a contar histórias. Você já vem daí? Você já contava bastante história quando criança? Eu acho que eu sempre fui meio contadora de histórias. Eu sempre gostei de gente, sempre gostei de estar no meio de gente, assim. O jornalismo, ele veio para a minha vida um pouquinho mais tarde, mas eu acho que a comunicação... Eu até brinquei antes com vocês. Eu disse, eu nem sei quando foi que começou isso, porque eu sempre fui falante, sempre gostei de estar no meio das pessoas, de ouvir, de conversar, de contar histórias, de ouvir histórias. E eu me lembro de pequenininha, né, que os amigos dos meus pais falavam, né, que eu era muito falante, que eu era expansiva. Mas tem algo assim que hoje, né, adulta, com uma vivência toda na comunicação, eu fecho os olhos, tento fazer um caminho assim, né, voltando pela memória até a minha infância, e eu entendo que a descoberta dos livros, para mim, foi algo fantástico. Poder ler, ter acesso a livros, e eu adoro falar sobre isso, porque eu era muito menina, tinha 8, 9 anos, eu já lia muitos livros. A minha mãe era professora de português, então ela recebia em casa aquelas coleções, coleção Vagalume, muitos livros que chegavam para professores. Mas, além disso, meu pai era um grande leitor e a minha mãe também. A minha mãe tinha em casa aquela coleção da Abril Cultural, os livros de capa vermelha, escritos, títulos, né, em letras douradas. E eu acho que eram uns 30 volumes, mais ou menos, eu li quase todos, até os meus 10, 11 anos. Então, eu sempre digo, olha, eu realmente não lembro dos contos de Voltaire, Irmãos Karamazov, O Morro dos Ventos Uivantes. Então, tem muitas histórias que eu não lembro, mas eu sei que elas estão guardadas em mim. Eu era muito jovem, muito menina, nem dava conta daqueles roteiros todos. Antes de ser uma comunicadora, então você foi uma leitora. Eu fui. Como a leitura faz parte, né? E nos forma.
E quando eu conheci a poesia, aí eu me entreguei para a literatura. E eu tinha Bilac, né? Olavo Bilac foi, eu devia ter uns 9 anos. Bilac foi um mestre para mim. Eu lembro da Via Láctea, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas pálida de espanto. Eu fiquei encantada. Como é que com poucas palavras e alguns versos a pessoa pode contar, falar de algo que permite tantas interpretações? Então, a minha primeira paixão foi a poesia. E eu muito cedo comecei a escrever alguns versos já. Os professores da época que me viam escrevendo e percebiam ali algo de diferente, falavam: você tem que participar de concursos, você tem que participar de mostras de poesias. E eu fui participar. E aí, quando tinha algum destaque, você ia para a final dos concursos, você tinha que declamar a poesia. Sim. E eu ia declamar. Primeiro eram as poesias de poetas que a gente estudava na escola. Depois eram as minhas poesias. E algumas vezes eu tive a chance de poder estar assim num palco ou diante de um público que não era muito grande e declamar e mostrar para as pessoas assim aquilo que era da minha criação, que tinha meus sentimentos. E eu já falava de questões sociais. Então, o pensamento crítico nasceu ali. Eu acho que os livros me apresentaram assim uma realidade do mundo de forma bem precoce. E eu nunca mais abandonei isso. A minha mãe era professora de português. Então, quase você foi professora de português também, Juliane. Olha, quase. Eu não fui e nem poderia ser professora de português por uma questão assim que é crucial. Eu nunca consegui entender ou assimilar regras gramaticais. No entanto, eu sempre escrevi sem dificuldade por conta da leitura. Mas depois de tanto ter lido e escrever com facilidade, transformar aquilo em teoria, em técnica, era muito chato para mim. Então, eu não gostava de estudar a gramática, as regras gramaticais. Mas é incrível essa capacidade que a leitura traz para a gente de se comunicar. A Ana Amélia, eu não era muito da leitura, mas eu fui me tornar mais... E a Ana Amélia é aficionada por ler e como professora, né, desde criança. Eu lembro até uma vez que ela falou para mim sobre isso. Ela falou assim, a sua fala passou a ter mais intertextualização, né? Passou a ter mais conexão entre textos, porque eu passei a ler mais. E isso é bem bacana. A leitura constrói quem nós somos. A leitura ajuda a gente a ler um próprio mundo. Não só ler o mundo, mas ler especialmente a gente mesmo. E eu acredito que a leitura tenha te ajudado também nesse seu caminho, nesse seu percurso para se descobrir os seus talentos, as suas aptidões. Mas, já que você não foi para a gramática, como você chegou ao jornalismo? Então, e eu vivenciava essa questão dos livros, da arte, de modo muito intenso, durante toda a minha juventude. E, claro, quando chega ali naquele momento crucial de você ter que escolher que profissão eu vou seguir, que vestibular, para que eu vou fazer, eu passei por alguns dilemas, porque, inicialmente, eu tinha uma paixão pelo direito. E eu vi ali no direito uma possibilidade de você fazer justiça, de você colocar as coisas em ordem, mas isso já era um reflexo das leituras que eu fazia. E aí, no ensino médio, eu me encantei pela área de exatas. Eu ia muito bem na matemática, em física, e juntando com as artes, eu pensei que a arquitetura seria o meu caminho. Mas o campo da arquitetura que mais me chamava a atenção era justamente a área da arte e da comunicação que existe no universo ali da arquitetura, das artes. E algumas vezes, algumas pessoas já me ouviram contar essa história. Eu estava para fazer vestibular e era um período de ebulição da nova Constituição Federal. Era o período da Constituinte.
E aquela discussão toda tomando corpo em todo o país, e eu ouvindo falar em democracia, liberdade de expressão, e com tudo que eu tinha internamente que eu gostaria de levar para o mundo, eu pensei, gente, é isso aí que eu preciso fazer. Então, foi ali, meses antes do vestibular, que eu decidi, vou fazer um vestibular para comunicação social. Era comunicação social, habilitação em jornalismo. Fiz o vestibular, passei, e lá dentro já da universidade eu me encontrei. Também com os autores que pensavam a comunicação, as questões sociais, o pensamento social. E, gente, eu nunca mais parei. Eu tinha 17 anos. Você foi fazer onde o seu curso, Eu Juliane? fiz na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você saiu daqui de Maringá? Você era de Não, Maringá? eu morava em Marechal Cândido Rondon, aqui no interior, no oeste do Paraná. Passei no vestibular em Ponta Grossa e fui para lá. Foram 4 anos intensos, em que foi onde eu descobri a fotografia. Eu descobri de forma mais intensa as crônicas. Mas eu sempre gostei do jornalismo um pouco mais profundo. Então, eu saí da faculdade imaginando que eu ia trabalhar em revista, fazer reportagens especiais em jornais. Ninguém pensa em trabalhar num jornal de bairro. Eu queria trabalhar em veículos grandes. Sonhos. Grandes sonhos. Mas fui para um jornal impresso. Foi a minha primeira experiência. Eu tenho uma foto que eu adoro da minha primeira estação de trabalho. Era eu e o meu computador IBM 468. 486. Nossa, agora os números fizeram bagunça aqui. De tão antigo que é. Meu IBM 486. Então, eu me sentia muito importante naquele espaço. E foi onde eu comecei a realizar o meu sonho de ser jornalista, de descobrir coisas interessantes, importantes, que poderiam fazer diferença na vida das pessoas e poder levar isso para a comunidade. O que sempre me moveu foi isso. Poder ter acesso a coisas que fazem diferença na vida das pessoas e levar isso. Vai comunicar isso de uma forma diferente. Entregar para as pessoas. 1 ano e pouquinho depois, eu fui convidada para fazer um teste na TV, fui para a televisão e nunca mais saí. E aí esse é o gap, esse é 1 ano e pouco que tem. E aí é onde vem a Juliane que a gente conheceu. E na TV tudo é muito objetivo. Aquele meu sonho de fazer grandes reportagens, de abordagens mais profundas, na TV era algo muito raro. Porque as reportagens tinham que ter 1 minuto, 2 minutos. Reduzido, né? Com o tempo, a TV foi ganhando mais espaço, o jornalismo foi ganhando mais espaço, e eu aproveitei um tempo, né, em que a gente ainda pôde trabalhar, onde eu ainda pude trabalhar um jornalismo um pouco mais profundo. Mas a gente faz um podcast de comunicação, de gestão, e o nosso objetivo aqui é um pouco trazer essa conexão entre a gestão e a comunicação. E me vem à cabeça um questionamento seguinte. Quando eu estudava jornalismo, que você foi minha professora, eu tive um professor, né, também, que ele dizia assim, que o jornalista tem que saber... Vários jornalistas estarão contando aquela história. E você vai ter que saber se superar para que você conte bem aquela história. Então, o jornalismo, ele constrói, o jornalista ele tem que construir o seu espaço. Você não ficou 30 anos de televisão à toa, só porque você tinha uma voz bonita, um rostinho bonito, não. Você construiu esse espaço com muito empreendedorismo também. Como que foi esse começo, esse frio na barriga, e agora eu vou construir essas histórias? Como que foi isso? Desafiador. Você falou da voz bonita e do rostinho bonito. O rosto a gente cuida, a voz a gente trabalha para você desenvolver uma voz profissional, com autoridade, mas não é isso que faz um profissional, especialmente profissional da área da comunicação. A minha vida toda eu bati na tecla do conteúdo, todos os dias, invariavelmente. Que história eu tenho para contar? Por que essa história é importante? A quem interessa? O que vai acontecer com essa pessoa se ela receber essa informação que eu tenho para passar para ela? Oh, que legal. Esse era um exercício que eu fazia todos os dias. Mas era o seu produto que você entregava. Você vendia um produto. Teu produto era esse conteúdo. Era isso. E eu queria... especialmente, penso, a responsabilidade com a história que você entrega.
Não é qualquer coisa. Eu tenho uma responsabilidade com isso que eu estou entregando. Eu sempre vi no jornalismo, na função que eu exercia, uma responsabilidade social. Eu tenho acesso a informações que posso ajudar pessoas. Eu vou acessar pessoas que não têm poder, autonomia para falar o que pensam, para dizer o que sentem. Então, dessas pessoas eu vou ser o porta-voz. Eu vou dar voz a essas pessoas. Você lembra quais, ou a primeira, ou alguma das primeiras que você fez? Ai, Leandro, são muitas reportagens, muitas. Ou aquela das primeiras, aquela que te marcou? Eu tenho uma reportagem assim do primeiro período que foi muito difícil, quando uma tragédia que eu cobri, que mostrou para mim que não era ali que eu queria estar. Então, era muito relacionado à questão do jornalismo policial. Desde o início da minha carreira, eu sabia que não era isso que eu gostaria de fazer. Eu queria mostrar para as pessoas caminhos que poderiam transformar a vida delas. Então, quando eu falo da questão do conteúdo, e talvez isso fizesse das minhas histórias e faça dos textos que eu ainda produzo hoje, algo diferente do que muitas vezes se vê, porque eu queria levar para as pessoas a melhor história, o melhor caminho, de um jeito que ela se interessasse por aquela história, que ela realmente percebesse que aquilo faria diferença na vida dela. E eu vou trazer um exemplo aqui, que ele não é impactante, ele não é uma grande tragédia, não é um grande feito, mas é algo que eu acredito que muda a vida das pessoas. Quando eu falo da natureza, muitas vezes, especialmente quando eu vim morar em Maringá, me chamava a atenção a quantidade de árvores, parques e o quanto nós temos a natureza rica e presente aqui nessa cidade. Eu me lembro de uma vez que eu fui ao Parque do Ingá e eu fiquei encantada com o volume assim, de bichos que eu encontrei aquele dia. Naquele mesmo dia eu procurei os coordenadores ali responsáveis pelo parque e perguntei o que está acontecendo, que tem tanto bicho. E aí eles falaram, é a primavera, porque era um lagarto para cá, uma cotia correndo, um passarinho voando, um ninho aqui, o pavão. Era muito bicho, parecia que eles estavam querendo se exibir só para mim. E eles disseram, não, é a chegada da primavera, porque agora começa a mudar o clima. Recebi uma aula de biologia ali e falou, eles estão se enamorando, eles estão se exibindo. E na hora eu falei, as pessoas precisam saber disso. E aí eu cheguei na TV e queria vender essa pauta. Falei, gente, a gente precisa mostrar a chegada da primavera, porque tem passarinho cantando, a cidade está linda. Ai, Juliane, pelo amor de Deus. Porque tem esse vender a pauta? Tem. O vender a pauta é isso, é você vender a ideia. Eu tenho que convencer. Tem que convencer o editor que aquela matéria legal. vale a pena, né? E isso me dava trabalho, porque eu não queria fazer aumento do valor da cesta básica, eu não queria fazer aquele problema lá policial, ou a história do futebol. Não, eu queria mostrar coisas que são diferentes para as pessoas. E aí eu queria fazer essa reportagem da chegada da primavera. E eles, não, a reportagem de primavera com florzinha. Eu falei, prometo que eu vou fazer uma reportagem da primavera sem florzinha. De que jeito? Eu falei, deixa eu ir para o parque fazer isso aí. E nós fizemos uma reportagem linda, assim, só mostrando a bicharada, né, a festa da natureza, quando começa a chegar essa estação que é chamada a Estação da Vida. E por que eu acho que isso é importante, né? Entendo que isso faz diferença na vida das pessoas. Porque a hora que você sai de casa com uma preocupação, cansado, estressado, e você passa por uma árvore e ouve um pássaro, quando você olha, você fala, nossa, a minha cidade oferece isso para mim. Olha que lugar encantador. Isso traz leveza para a vida. Isso deixa os nossos dias mais leves. Então, esse é um exemplo pequeno, assim. Mas eu aprendi a olhar para Maringá com um olhar diferente por conta da natureza que existe aqui. Mas porque eu encontrei nessa natureza tanta vida, tanta riqueza. E eu queria levar isso para as pessoas. Mas isso acontecia também quando eu descobria uma professora que fazia um projeto diferente, eu tinha um trabalho diferenciado em sala de aula. Quando eu encontrava um jovem que tinha um olhar empreendedor e que inventava no fundo de casa um pequeno negócio, eu via vida nessas histórias, né? Exemplos. E eu queria levar isso para as pessoas. Eu acho que você foi muito influenciada pelas suas leituras, justamente, Juliane. Sabe por quê?
você está falando, eu estou pensando aqui, né? O poeta tem justamente essa função. O poeta olha o dia a dia, olha a realidade, né? Olha ao seu redor e enxerga poesia naquilo que ninguém vê. Enxerga beleza naquilo que ninguém vê. Então, tentar vender uma pauta da bicharada no parque pode não ser motivo de poesia para ninguém, mas para os olhos do poeta é matéria. Para os olhos do poeta é encanto, é emoção. Eu acho que você tem essa alma poeta mesmo, de poeta. A palavra é essa, encanto. Você se encanta. E eu tive a sorte de ter como parceiros de trabalho profissionais geniais que faziam as imagens. Né? O meu amigo Geada, que é J.A. Tofaneto, o Adilson Marques, o Adilson Honório, o Robson Jardim. Tantas pessoas com quem eu trabalhei e que me permitiam contar essas histórias com mais vida, com mais emoção. Me lembro de uma vez fazendo uma reportagem nas ilhas do Rio Paraná sobre a produção de mel nas ilhas do Rio Paraná. Eu achei essa história incrível. Mas andando pelo rio, nós olhamos para um paredão e tinha um paredão só de maritacas. Aquilo eu achei a coisa mais sensacional, era uma pintura na nossa frente, assim, a gente passando com o barco. Voltamos para mostrar aquele paredão com as maritacas. Porque era um detalhe, é algo que a gente vê em Globo Repórter, muitas vezes em reportagens especiais em outros lugares, em outros países, onde se valoriza tanto a natureza e a gente tem na nossa cara e às vezes a gente não valoriza. Então, eu tinha esse desejo de contar essas histórias, mas eu também tinha o olhar crítico e social, não é? Então, quando eu via um problema, uma população desassistida, e essa, sim, é a grande missão do jornalista, onde não recebe aquilo que está na Constituição Federal, que é a escola de qualidade, a saúde, que é papel do governo, da nação. E a comunidade que não tem. Então, eu fazia questão de ir lá e ouvir aquelas pessoas e saber qual era a dificuldade que elas enfrentavam por não receber esses serviços, que são de responsabilidade dos nossos políticos, da administração pública. O papel social do jornalista. E aí é onde você dá voz, né? Às pessoas. Dar voz às pessoas. E aí eu também ia cobrar de quem era responsável. E eu era muito firme, porque não importava quem estava ocupando aquela cadeira numa secretaria, numa prefeitura, no governo do estado. O que eu queria saber era se aquele gestor, se aquele responsável estava cumprindo com algo que é determinado, definido pela nossa Constituição. A nossa Constituição é o que garante segurança, proteção, desenvolvimento para a nossa sociedade. Então, o jornalista é um defensor da nossa democracia. A nossa Constituição é uma Constituição democrática. E eu preciso cobrar isso das pessoas. A gente muitas vezes não vê jornalistas assumindo esse papel de cobrar do poder público aquilo que é a sua responsabilidade. Mas veja bem, né? A pergunta que eu coloquei, dizendo que você fez a história que você fez pela paixão que você tem, porque você sabe vender, sabe planejar, sempre teve por trás um telespectador que você tinha que produzir o melhor produto para ele, para que ele recebesse isso, porque você sabia que você tinha um impacto, que é com o que você vendia para ele através das imagens, que a televisão era e é ainda, né, um negócio. Então, a partir desse negócio, dessas imagens, que você vendia algo, mas que era algo valoroso, era algo que gera diferença, e diferença social também. Mas o jornalismo, a gente está falando de... Você se formou ali em 92, você começou com o jornalismo. Ao longo do tempo mudou bastante, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Porque antigamente você tinha mais tempo para fazer até essas reportagens mais longas ou até mais detalhadas. Hoje está muito dinâmico, muito rápido, é muito diferente, né? Tudo muito rápido, mas eu vejo que a TV, especialmente a TV aberta,
ela é o espaço para essa cobertura um pouco mais equilibrada, um pouco mais elaborada, porque o muito rápido nós temos aqui na palma da mão. Agora, quando eu estou em casa, o que vai me atrair para aquele veículo que está lá é o que tem de qualidade no conteúdo que ele traz até mim, que ele traz para mim. Se não for qualitativo, eu não vou ligar a minha televisão. Na hora do almoço, dependendo do conteúdo, eu não quero aquilo para mim. Então, ou é algo muito bom, que vai me prender, do contrário, o que é rápido, instantâneo, líquido, né? Eu tenho aqui eu tenho hoje no celular, no computador. Então, eu vejo que a TV, a tela grande, como eu costumo dizer, ela tem muito esse papel de a responsabilidade de levar algo que tem ainda mais qualidade para o telespectador, para o público, para a sociedade. Mesmo porque está na casa de todo mundo, né, Juliane? Está na casa de todo mundo. Influencia enormemente a vida das pessoas. É, como você disse, um meio de denúncia, de cobrança. É um megafone. A mídia é um megafone. Porque é um instrumento de educação também. Amplia a voz das pessoas, dá voz a quem não tem. Pode educar, pode deseducar, mas é uma responsabilidade muito grande. É papel do jornalista, né, do comunicador, informar, né, educar também, mostrar, abrir as janelas para o mundo, para universos onde você não tem acesso. Então, eu posso nunca ter ido para a Europa, mas você conhece pela televisão. Hoje nós temos outras ferramentas, mas mídias. Antes era só a TV. Só a TV. Que abria a janela para você conhecer todos os outros continentes, todas as partes do mundo, tudo que existe. Longe do que nós temos aqui pertinho da gente. Bom, mas aí a Juliane, ela trilhou esse caminho de paixão pela comunicação, pelas letras, pela poesia, né? E levou isso às pessoas pela televisão, levou também através das aulas, das faculdades, né? Da licenciatura, mas chegou uma hora que a Juliane falou assim... não quero mais, chegou o momento de mudar. E aí, conta pra gente aí, esse momento. Você sabe, quando eu falo que o papel do jornalista é de transformar a vida das pessoas, e transformar a vida não necessariamente é mudar o lugar onde você mora, né? Transformar os serviços que você tem, também isso. Mas, às vezes, a mudança é interna. É você conseguir fazer com que as pessoas... pensem diferente, vejam o mundo de uma maneira diferente, tenham interesse por coisas que possam acrescentar mais à sua vida. Eu sempre fui muito inquieta, mas o meu desejo sempre foi esse, de levar algo que possa fazer diferença na sua vida. Porque senão eu não me via produtiva, eu não me via satisfazendo aquela que seria uma missão que eu tinha como uma missão. Você percebe que teve uma frase aí, levar algo que faça diferença para a sua vida. Que inquietação linda, né? Eu sempre fui, essa sempre foi uma inquietação. Então, eu sempre estive fazendo coisas que tinham esse fundo, né? O que eu quero fazer agora? Eu preciso fazer algo diferente. Então, eu estava na televisão, já estava com um tempo bom de profissão, uma carreira razoavelmente encaminhada, sólida. Eu fui para o mestrado, eu comecei a dar aula, depois dei aula em pós-graduação, MBA, mas sempre no universo da comunicação. Fui conquistando espaços maiores, os telejornais de rede nacional. Então, eu sempre tive que estar em um ambiente ou num lugar onde eu ainda não tinha estado. Tem aquela frase que fala, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? Essa era meio que uma dinâmica que eu tinha. Estou fazendo a mesma coisa faz muito tempo. E agora? O que eu vou fazer de diferente? E chegou um momento em que essa inquietação, eu não sei se ela veio de forma natural ou se ela foi provocada. Né? E agora? O que você vai fazer? O que mais que você pode fazer? Porque está tudo muito igual. E eu digo que quando nós não tomamos uma decisão, o mundo conspira e decide por nós. Nós somos, de certa forma, empurrados a tomar decisões. Num primeiro momento parece difícil. Num primeiro momento você
acha que não vai dar conta, mas aos poucos você começa a entender o que está acontecendo com a sua vida. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Sim, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero ir para um outro lugar. Exercendo um papel muito parecido, levando informações para a vida das pessoas. Levar algo que faça diferença para a vida das pessoas. Que se as pessoas acordarem, quando eu faço uma palestra e eu coloco ali um exercício, proponho uma reflexão, se no dia seguinte elas acordarem e lembrarem daquela reflexão, eu acho que eu já cumpri um papel. O dia daquela pessoa não vai ser mais igual. Ou talvez a vida dela não vai ser mais igual a partir dali, porque ela passou a pensar diferente. Às vezes eu trago um exercício, né, de respiração no meio da palestra, porque eu falo que a nossa comunicação é tão importante para a nossa sobrevivência quanto o ar que a gente respira. Uau, como assim? Se você não se comunicar, se eu não conseguir acessar, me relacionar com o mundo, com as pessoas, com o ambiente ao meu redor, eu não vou viver, eu vou sobreviver. Eu não vou sair do lugar onde eu estou. Então, a comunicação é tão importante para o nosso crescimento, para a nossa vida, quanto o ar que a gente respira. Mas a Juliane, jornalista, passou a ser, então, a Juliane comunicadora. Quer dizer, já era comunicadora, mas agora você faz um outro tipo de trabalho. Eu acredito que eu peguei um outro guarda-chuvinha. Eu continuo levando informação para as pessoas, eu continuo querendo gerar transformações em ambientes, na vida das pessoas, seja com uma mentoria, seja com um treinamento, um workshop, uma palestra. Com os livros, eu tenho hoje uma parceria, eu faço parte do corpo editorial de uma editora do Rio de Janeiro, e eu oriento autores, escritores para o encaminhamento das suas obras. Então, são histórias que estão sendo multiplicadas e eu consigo pôr ali um pouquinho do meu olhar e entender que, sim, aquela obra vai fazer diferença na vida das pessoas. É possível nós agirmos de várias maneiras usando o nosso mesmo propósito, a nossa formação, o nosso olhar para aquilo que é uma paixão. Mas porque para mim, essa frase é tudo, gente. Levar algo que faça diferença para a vida do outro. O cara que inventou o celular, ele inventou o celular porque ele queria construir algo que fizesse diferença para a vida do outro. Uma vez, numa palestra, eu disse que as grandes transformações do mundo surgem ou de crises, ou pode ser de uma guerra, pode ser de uma pandemia, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é reflexo de uma pandemia, mas pode ser também de inquietações pessoais, de inquietações do mercado, da pessoa querer algo mais, e alguém, em algum momento, construiu algo que naquele exato instante fizesse a diferença para a vida do outro. Isso é para tudo que a gente vai empreender, para tudo. E você, esse chamado é um chamado empreendedor também. E não por acaso, quando você vem para essa nova carreira, você vem com esse olhar para dentro das empresas também, né? Durante 30 anos eu trabalhei em grandes empresas de comunicação. Jornal, televisão, né, emissoras de TV, as redações muito grandes, equipes muito grandes. E eu sempre, não apenas observava, mas eu vivenciava a dificuldade, né, os problemas de comunicação dentro das empresas onde eu trabalhava, porque a comunicação é uma das maiores dores de todas as empresas, porque é a conexão entre as pessoas. E é como você pegar um instrumento de música, um violão, e tocar um violão que está desafinado. Não vai sair uma música agradável. Se não existe uma conexão afinada, ajustada, equilibrada entre as pessoas, aquilo não vai ser agradável. A gente vai ter exatamente um ruído. Uma falta de harmonia. A falta de harmonia, um ruído que incomoda, que gera desconforto. E isso é muito presente dentro das empresas, pequenas, médias ou grandes empresas. Então, onde quer que você esteja, a comunicação se faz presente. Você precisa olhar para essa habilidade, para essa ferramenta, como algo que pode fazer diferença na vida das pessoas que estão ali envolvidas. No dia a dia da reportagem,
eu, nesse papel de muitas vezes ser voz ou porta-voz de pessoas, eu ficava chocada, porque algumas pessoas tinham assim problemas gigantescos, dores, e elas não conseguiam falar sobre o seu problema, sobre a sua dor, aquilo que incomodava. Então, um problema no seu bairro, na sua rua, na sua casa, um alagamento, né, que tirava o seu sossego. Mas ela, na hora, ela não conseguia falar sobre o problema. Ou porque ela dizia que não sabia falar, ou porque não conseguia falar diante de uma câmera. Mas era a oportunidade que ela tinha de mostrar aquele problema que gerava um caos na vida dela. E a pessoa não conseguia falar. Mas isso acontecia dentro de uma sala de aula, quando alunos reclamavam de algo da escola ou da universidade. Um professor ou um empresário que precisava falar de algo, um problema da economia que afetava a sua empresa, e ele também não queria falar porque ele não conseguia falar. Mas hoje muitas empresas elas não conseguem conversar com o mercado. A empresa não consegue conversar com o seu cliente, e o pior ainda, né? As pessoas não conversam dentro da empresa, e aí onde entra o seu papel. Mas aí é identificar uma dor. Não dá nem para dizer que é no mercado, né? Uma dor na sociedade. Na sociedade. Porque, de fato, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em comunicar os seus sentimentos, comunicar as suas necessidades. Colocar, os alunos costumam dizer, né? Não consigo colocar no papel. Professora, não consigo colocar no papel, mas, na verdade, eu não consegui transmitir, de fato, aquilo que sente, aquilo que pensa. Exatamente. E, identificando essa dor, entra a sua missão. Eu não consigo falar o que eu penso porque eu tenho uma dificuldade enorme de organizar as minhas ideias. Ou talvez eu nem saiba exatamente quais são as minhas ideias. Eu não consigo organizar os meus pensamentos. Ou você não tem uma visão clara do mundo. Faltam elementos que possibilitem que você possa expressar algo que você pensa sobre uma determinada situação. Então, eu não consigo falar. Mas eu não falo o que eu sinto, porque eu também não olho para as minhas emoções, eu não consigo entender as minhas emoções. E é isso que nos paralisa, quando eu não tenho discernimento das coisas e quando eu não tenho discernimento e clareza das minhas emoções, daquilo que eu sinto. Então, são dois elementos que impactam absurdamente a minha comunicação, porque é o que me conecta com o mundo, é o que me faz presente no mundo. Eu me comunico, ou eu comunico o tempo todo. Se eu falo, se eu não falo, mas como eu comunico? Por expressões. As minhas expressões o tempo todo, elas estão involuntariamente falando sobre o que eu estou sentindo. Ainda que eu não tenha clareza sobre o que eu sinto. Se você acha que esse período pós-pandêmico que a gente viveu, ele é afetado por essa tragédia que de pandemia, ele afetou a comunicação das pessoas, principalmente nas empresas ou na sociedade? Leandro, não diria que a pandemia afetou as empresas ou a sociedade. A gente tem assim, dados estatísticos, né, que são trazidos aí em estudos diversos desses últimos 2, 3 anos, que falam, por exemplo, do problema do burnout, ou do assédio moral, que cresceu na pandemia. O assédio moral, ainda que com as pessoas em home office, ele estava presente, porque o assédio moral é uma violência que vem muitas vezes pela comunicação. Mas o burnout, que é aquela doença hoje reconhecida como uma doença do trabalho, o burnout se tornou muito mais presente durante a pandemia. Mas isso só revela um problema que existe no comportamento das pessoas. A pandemia acho que só escancarou um problema que já existe. Então... Só deixou ele mais latente. Só deixou mais latente. Quem era violento ficou mais violento, quem era deprimido ficou mais deprimido, quem era irritado ficou muito mais irritado. Mas muitas pessoas foram buscar recursos, foram buscar tratamento, foram buscar terapias, foram buscar saída, porque a gente ficou numa situação na pandemia como se nós não tivéssemos saída. Mas tudo isso afeta a nossa comunicação, o modo como eu
me expresso voluntária ou involuntariamente. E por que é que eu faço questão hoje de falar sobre essa comunicação? Que eu percebia quando eu ia entrevistar pessoas, que eu percebia muitas vezes no ambiente de trabalho, tantos conflitos que são gerados, e aí eu falo, os conflitos que são gerados dentro de casa, numa escola, numa empresa, na sociedade, são resultado de problemas de comunicação. Não houve um entendimento, não houve um acordo. Uma guerra é, sem dúvida, um problema de comunicação. Pode falar. Não, e aí, o que hoje eu vejo, que eu tento levar para as pessoas, que eu acho que isso vai fazer diferença na vida das pessoas, eu acho não, eu tenho certeza que vai fazer diferença, é que quando nós passamos a olhar para a comunicação como uma habilidade que pode transformar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os ambientes que a gente frequenta, opa, então eu tenho algo precioso. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso olhar para essa habilidade, para essa ferramenta, conhecer um pouco melhor e, sim, me desenvolver nessa área. E isso vai transformar a minha vida, vai transformar a sua, vai transformar a vida do outro. Quando você fala quando a gente fala de comunicação, a gente, obviamente, pensa em falar bem, falar muito. Mas a comunicação é ouvir. E começa no ouvir o outro. Hoje, a gente pode dizer, você que é uma especialista em comunicação, a gente pode dizer que as pessoas perderam essa prática de ouvir, porque a gente vive hoje uma sociedade que a própria relação nossa com a mídia ou com o meio de comunicação já direciona a gente a não se comunicar com o que contrapõe a gente. Então, geralmente a gente tem na rede social aqueles que concordam com o que a gente pensa, ou com o partido político nosso, ou com as visões bolha, nossas, que né? gera... A gente cria bolhas. A gente chama isso de bolha. E você aí acaba não tendo esse debate de ideias, porque você só convive com quem é seu amigo, com quem pensa igual a você. Só o que me agrada. E você tem percebido isso com o seu trabalho? Você tem identificado que isso também é um fator que gera esses problemas? Sem dúvida, sem dúvida. O Rubem Alves, grande educador, psicanalista, que eu tive a chance, a honra de conhecer, de entrevistar algumas vezes, ele costumava dizer assim, que ele queria saber onde é que existia um curso de escutatória, porque oratória estava todo mundo querendo fazer. Né? Então, ele dizia, eu quero saber onde é que tem um curso de escutatória, porque as pessoas estão precisando aprender a ouvir. Isso 20 anos, 30 anos atrás, ele já falava isso. E o ouvir é a regra número 1 para uma boa comunicação. Para eu saber o que eu devo falar para você, o que vai fazer diferença na sua vida, eu preciso antes ouvir. Eu tenho que tomar um cuidado danado, porque eu gosto de falar. E quando a gente gosta de falar, a gente corre o risco de falar demais, né? Vocês já perceberam aqui. Mas assim, eu preciso ouvir. E o ouvir vai muito além dos nossos ouvidos. Porque o ouvir o que é o ouvir? Agora eu vou filosofar um pouquinho aqui. Ouvir é eu me permitir perceber o outro. Então eu ouço o que você tem a dizer, mas eu também observo. Então, os meus olhos estão prestando atenção, eu estou fazendo uma leitura, eu estou entendendo o seu movimento. Então, eu digo que é uma maneira de você ouvir com os olhos. Mas o ouvir, né, a palavra ouvir é você se abrir para receber o que tem aqui fora. E eu preciso saber o que existe aqui fora, até para eu me construir, para eu entender melhor tudo o que eu recebo, organizar os meus pensamentos, rever os meus conceitos e aí ter algo ainda mais rico para oferecer para quem está ao meu redor. Então, se eu não ouço, se eu não presto atenção no que tem ao meu redor, sem aquele olhar, sobretudo, crítico, mas apenas para entender que movimento é esse que existe onde nós estamos. E que o contraditório ele não é destrutivo. De modo algum. A gente não pode nem destruir, nem pensar que ele quer nos destruir, né? Hoje nós vivemos uma ideia, um conceito, né? Uma dualidade. Ou você é direita ou você é esquerda.
Ou você é da turma que bebe, da turma que não bebe. Ou você é da turma que fuma ou da turma que não fuma. Da turma que joga futebol ou do que não joga futebol. Gente, mas será que eu não posso ter um grupo um pouco mais heterogêneo? E se você tem uma ideia e eu tenho outra, são duas ideias diferentes. Se eu recebo a sua, eu passo a ter duas ideias. E você compartilha a minha e tem uma outra ideia. Que você vai tomar para si? Não, mas você vai entender que é uma parte do mundo. Mas aí é a questão da empatia, né, Juliane? Nós temos muita dificuldade em nos colocar no lugar do outro. Isso que você falou, né? O Leandro estava contando também, mencionando a respeito do ouvir. O ouvir não só com os ouvidos, ouvir com os olhos, ouvir com o nosso corpo todo. É com o corpo todo que a gente ouve. Para mim, que sou professora, com o coração. A gente percebe muito bem isso, né? Os alunos que estão lá ouvindo de fato, porque estão ali balançando a cabecinha, anotando, os olhinhos brilhando com aquilo que você está contando, e aqueles que realmente estão vagando por outros planetas. Mas esse ouvir inteiramente, colocando-se no lugar da pessoa, né? Sentindo, tentando compreender aquilo que ela sente, e aí, de fato, a comunicação acontece. Porque eu procuro ter uma escuta que compreende o outro, né? Busca entender o que o outro está sentindo, a necessidade dele, para então, a partir daí, eu me pronunciar. Porque o problema, muitas vezes, a gente não quer ouvir o outro, não quer entender o outro, e já sai falando qualquer coisa, escrevendo qualquer coisa, e nunca procura ver o mundo com os olhos da outra pessoa. Daí a gente vê tantos conflitos, tantas brigas, por inúmeros motivos que nós temos nas redes sociais, às vezes em outros meios de comunicação. Às vezes eu me sinto, em alguns momentos, como se a gente tivesse... Lembra que a gente estudava a Revolução Industrial na escola? E aí o professor contava, nos livros de história contava que os empresários, os empregados na época quebravam as máquinas porque eles achavam que as máquinas iam roubar os empregos e tal, colocavam chave na engrenagem, e a gente ouvia na história lá, nas aulas de história. E às vezes eu me sinto assim nas empresas, porque a gente se depara com situações que, se o outro não concorda comigo, ou se o outro traz alguma teoria que é contrária à minha, eu quero destruir o outro. Eu não quero mais destruir a máquina, eu quero destruir o outro, eu não destruo a ideia. E eu tive um professor de história no cursinho, que ele falava assim: não combata as pessoas, né? Combata as ideias, né? Divirja das ideias, porque as pessoas passam, as ideias são que ficam, né? Então troque ideias, discutam ideias. Isso se perdeu. Exatamente. O ambiente de trabalho é um ambiente, muitas vezes, sórdido, contaminado por esse tipo de comportamento. Porque se o outro pensa ou age diferente de mim, ou gosta, faz coisas diferentes, vira quase que uma conspiração contra o outro. Ele precisa ser combatido, precisa ser eliminado. Isso não é nada produtivo. Não, ou vira um motivo de chacota, de piada. Então, você vê equipes de trabalho comentando sobre uma característica de um outro colega, e de repente aquele colega está nesse grupo, mas já estão falando sobre outro colega. E isso não é produtivo, isso não acrescenta e vai contaminando, vai minando, porque na hora que você precisa entregar resultado no trabalho, não existe uma fusão de ideias, uma compreensão. Mas eu vejo que as empresas são muito responsáveis por isso. Os gestores são muito responsáveis. A gente sempre ouviu dizer que o exemplo vem de cima. Uhum. O exemplo vem de cima, na linguagem figurada ou na linguagem organizacional. O exemplo vem de cima. Se você tem um gestor que tem um comportamento que você admira e que ele agrega, que ele está sempre ouvindo pessoas e compartilhando e tornando aquele conjunto, né, de ações da equipe sempre um conjunto de ações produtivas e positivas, você não dá margem para que outros comportamentos, pelo menos não que eles se sobressaiam ou tomem conta do ambiente de trabalho. Então, eu acredito muito que empresas têm que ter regras muito claras. Na escola onde meus filhos estudam, agora só o mais novo,
eles têm um conjunto de regras, é uma espécie de um contrato, né, entre o aluno, o professor e a escola. E essas regras ficam do lado de fora da porta de cada sala de aula. Então, as crianças conhecem muito bem as regras. E é muito difícil. Aconteceu alguma coisa, não cumpriu ali, tem uma conversa. E eles conseguem administrar muito bem. Quando a gente consegue ter isso em casa, olha, esse tipo de comportamento nós não aceitamos. Você conversa, traz à tona, coloca os limites e não que vai ser perfeito, porque quando a gente tem uma família, a gente sabe que não é tudo perfeito, mas é mais fácil de lidar, porque tem regras muito claras. E uma empresa precisa ter essas regras claras. E eu acredito que aquele profissional que não se enquadra dentro dessas regras, ele precisa ser retirado do grupo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm o mesmo comprometimento, às vezes nem o mesmo profissionalismo, elas acabam sendo promovidas, se tornam gestoras, líderes de equipes. E aqui tem um ponto-chave, assim, porque quem nunca viu um colega incompetente ser promovido? E aí você fala, ok, mas você que tem toda a competência, toda a habilidade e um discernimento maior até sobre liderança, você se posicionou? Você... Aí a gente volta lá no jornalismo. Volta. Você vendeu a sua história? Você vendeu você o seu criou produto? a sua pauta? Você vendeu bem a sua pauta? Você vendeu o seu produto? É. Porque é isso. Você vendeu a sua imagem. Nós falávamos, né, antes sobre empreendedorismo. Quando eu sou empreendedor, eu sou a minha marca. Eu sou o meu produto, sobretudo. E como profissional dentro de uma empresa, você também é o seu produto. O que você vende, seja você auxiliar de escritório, diretor de um departamento, chão de fábrica, o que você vende para aquela empresa é o seu produto, o seu serviço é o seu produto. E nesse caso, Juliane, também a nossa imagem é o nosso produto. O modo como nós nos comportamos, o modo como nós falamos, o modo como nós nos vestimos, o nosso gestual, aquilo que nós passamos para as pessoas, a nossa imagem também é o nosso produto, porque, como você disse, isso comunica. Ana Amélia, comportamento é comunicação. Comportamento é comunicação raiz. Mas tem um dado, eu tenho um livro em casa, eu já usei essa parte desse livro. Eu tenho um livro em casa que ele diz: a maioria das pessoas são demitidas não por falta de conhecimento técnico, mas por problemas comportamentais. Soft skills. E a maioria das estratégias das empresas não prosperam por problemas comportamentais, porque as pessoas não seguem ou não comunicam direito as metas ou não têm um comportamento proativo para que elas aconteçam. Leandro, e isso não quer dizer que nós, seres humanos, sobretudo seres humanos, que nós temos que ser perfeitos, em hipótese alguma. Nós somos sujeitos em constante desenvolvimento, em constante transformação, construção. Então, você pode não ter conhecimento ou discernimento de um determinado comportamento, de uma determinada conduta, até que você receba aquela informação, que você receba um determinado treinamento, uma orientação. Eu aprendi muito nesses 30 anos, né, de vida como jornalista dentro de empresas. Eu aprendi muito com colegas que eu observava uma determinada atitude, uma reação, e eu pensava, uau, que incrível! Eu adoraria ser assim. O que faz com que eu não seja? Ou você se dá conta que você teve uma atitude que não foi legal. Quem nunca passou por uma situação dessas? Eu precisava ter falado aquilo. Puxa, eu podia ter feito diferente. Mas o que eu faço a partir dali? Eu vou ter uma segunda oportunidade de fazer diferente. E eu preciso me empenhar para fazer diferente. E isso todos os dias, em qualquer lugar onde a gente esteja. Se eu quero crescer, não é só fazendo cursos e colecionando diplomas, certificados. Mas o olhar, né, a autoobservação, ela pode trazer um crescimento exponencial para a nossa vida. Eu aprendo muito mais com uma autoobservação honesta do que com a crítica que vem de fora.
Às vezes, muitas vezes, as críticas também são importantes. Eu não posso ser aquela pessoa que não aceita a crítica. É dolorido? É dolorido. O feedback, às vezes, é desagradável? Muitas vezes. Mas é a partir dali que eu tenho que aproveitar esse momento para crescer. Juliane, a gente está chegando no final. E para que o Valério faça um corte bem legal ali, a gente vai... Eu gostaria que você passasse para a gente e falasse como especialista em comunicação elementos, de repente... Nem vou colocar 5 elementos, você escolhe a quantidade, tá? 3, 5, 7, você escolhe elementos ou passos para que se tenha uma boa comunicação em qualquer lugar, seja na empresa, seja na família, seja marido e mulher. E aí, o que você traz para a gente? Generosidade. Acho que essa é uma palavra que interfere muito na comunicação. Quando eu ouço, eu estou sendo generoso. Eu estou dando espaço para que o outro fale. Então, eu acredito que generosidade... ouvir é importante, eu só vou ouvir se eu tiver um coração generoso, se naquele momento eu estiver aberto. A gente não pensa sobre isso, mas eu preciso ser generoso comigo e com o outro para ter uma comunicação mais alinhada. Mas várias coisas impactam numa boa comunicação. É claro que eu falo que eu gosto de bater na tecla do conteúdo. Eu tenho que ter argumentos, eu preciso ter repertório, eu preciso ter conhecimento, visão de mundo, leitura, conhecer de cultura, ouvir as pessoas para receber informações, para conhecer do ser humano. Então, o repertório ajuda muito na minha comunicação, porque eu vou ter conteúdo. Aí eu preciso ter bons pensamentos. Então, vamos fazer uma listinha, já que você pediu essa lista? Eu acho que generosidade é o número 1. É um ingrediente, é número 1 para uma boa comunicação. Porque uma pessoa que é generosa, ela se abre para receber o outro, a ideia, o pensamento, a voz do outro. Bons elementos e bons alimentos para minha alma, para minha mente e para o meu coração, que eu tenho com a música, com a arte, com a cultura, com a literatura, ouvindo as pessoas. Isso vai me ajudar a ter repertório. Se eu tenho repertório, eu tenho o que dizer. Eu consigo ter vários pensamentos construtivos e organizar esses pensamentos. São exercícios que eu começo a fazer e eu vou aprimorando. Um outro elemento fundamental é paixão pelo ser humano. Eu tenho que gostar do ser humano. Eu tenho que olhar para as pessoas e entender que elas são diferentes, que nós somos diferentes. Porque se eu entro com cobrança, com julgamento, eu já vou colocando barreiras para uma boa comunicação. Então, olhe para o outro com mais atenção, com mais carinho e com respeito. Eu gosto da regra dos 3 R's. Responsabilidade. Se eu assumo o papel de responsabilidade, eu já estou assumindo muita coisa. Mas é esse R que vai me trazer respeito. Se eu tenho o respeito, se eu conquistei o respeito de outras pessoas, isso vai fazer de mim uma pessoa ainda mais responsável. Eu tenho que saber muito bem qual é o meu papel diante dessas pessoas. Mas eu não tenho a menor dúvida de que esses 2 R's vão me trazer o terceiro, que é resultados em todas as áreas da nossa vida. E se 3 R's ainda não forem o bastante, você pode buscar um quarto e se tornar uma referência. Então, sejam amigos dos R's. Abracem esses R's e levem com você para onde você for. Né? Eu tenho certeza absoluta que seguindo esses passos, que não são técnicas, não são regras ou técnicas que vão mudar a sua comunicação. É consciência, é comportamento, é comprometimento. Aí eu junto os R's com os C's e eu vou ter uma comunicação de sucesso. E a gente sai desse nosso bate-papo de hoje muito mais munidos de ferramentas e ideias para melhorar a nossa comunicação. E nós só temos a agradecer por você compartilhar conosco essa sua vida, essa sua trajetória e com generosidade compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada, Juliana. O bacana é que o ditado já diz, as palavras comovem, os exemplos arrastam. E quando eu sou um líder, quando eu sou um gestor, eu tenho que pensar nisso também.
Eu tenho que pensar que eu vou levar a minha comunicação, mas eu também me comunico pelo meu exemplo, pela forma como eu lido com as situações. E aqui, gente, vocês tiveram, né, nós tivemos a oportunidade, todo mundo que está nesse estúdio, de estar com uma pessoa que vive isso na prática. Você é um exemplo, de fato, de uma boa comunicação. Espero ter passado no crivo de ter entrevistado a minha professora. Meu Deus do céu. Mas que bom ter você aqui, que bom ter você com a gente. E, acima de tudo, que bom compartilhar. Você falou no começo do podcast que a gente é um exemplo como casal para você e como pessoas, mas tudo que você colocou aí a gente vê no seu dia a dia, né? Então, o seu olho brilha o tempo todo, para todo mundo, né? Então, você ama as pessoas de verdade. Então, como é bom ter pessoas assim, né? Então, parabéns e parabéns um pouco por esse conteúdo que você trouxe para a gente aqui. Nossa, muito obrigada, Leandro. Obrigada, Ana Amélia. É uma honra, uma oportunidade de ouro poder falar sobre isso. Eu sou apaixonada pela comunicação, eu vejo comunicação em tudo. Eu acredito piamente que é uma habilidade que pode transformar as nossas vidas, mas não a comunicação do falar bonito, como você disse antes. Não é essa comunicação de palavras, né, bem posicionadas, não é aquela comunicação que eu preciso me enquadrar dentro de uma técnica que vai me fazer ser mais respeitado. Seja fluido, seja você, seja de verdade. Se você gaguejar, está tudo bem. Se você esquecer, está tudo bem. Nós somos seres humanos. Tudo faz parte. A gente parte retoma, a gente cometeu um errinho, uma concordância, a gente tropeçou numa palavra. Não é isso que faz você ser uma pessoa mais ou menos comunicativa, um comunicador mais eficiente ou menos eficiente. O que vai fazer você ser um comunicador mais presente de verdade é a sua capacidade de olhar para o outro, de se preocupar com o outro, de ser de verdade, por inteiro, onde quer que você esteja. Isso é um desafio gigantesco, né? Não é fácil, mas quando você... Eu quero viver a vida de verdade, você está por inteiro. E não tem como você ser um comunicador coerente, por inteiro, se você chega pela metade. E eu quero construir algo que faça diferença na vida do outro. É para isso que a gente construiu esse podcast também, né? E você está ajudando a gente a fazer diferença na vida do outro. Pessoal, obrigado por ficar com a gente até aqui. Deixo aqui mais uma vez o pedido, né? Que vocês entrem no nosso canal do YouTube, compartilhe nosso canal, né? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos cortes também. Deixe os comentários, inscreva-se no nosso canal, dê um like. Também você pode colocar nos comentários ali também quais são os próximos temas, né, Juliane? Que pode trazer. Certeza. Nós três vamos estar aqui. Hoje a gente trouxe um pouco da Juliane. No episódio, alguns atrás, a gente falou um pouquinho sobre o Lumen. Agora vocês já conhecem nós três. Agora vocês podem pedir temas à vontade que a gente vai estar buscando. O que nós não conseguirmos ajudar por aqui, a gente vai ter sempre um convidado, vai trazer alguém que tenha autoridade para dar conta do assunto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.